Vamos então, irmãos, abrirmos nossas Bíblias em João, capítulo 1. Para lermos os versos de 1 a 18. Mas antes, vamos ter uma palavra de oração, suplicarmos ao Senhor que nos auxilie nesse tempo, que nos conceda graça desde já a leitura da palavra, porque nós sabemos o poder que há na palavra do Senhor. Isso não é um livro qualquer que nós estamos lendo alguma coisa qualquer. Essa é a palavra viva de Deus, que pode então falar ao seu coração e ao meu simplesmente ao lermos. Então, que desde já o Senhor nos desperte para que nós estejamos com uma atitude de sentinelas, meus irmãos. Esses sentinelas, então, que são mencionados na palavra do Senhor, me vieram ao coração enquanto adorávamos o Senhor aqui. Porque se a igreja, se nós não estivermos em uma atitude de sentinelas, nesses dias que temos vivido, então nós correremos muito perigo, muito risco. Então, nos momentos em que o nosso comandante nos reúne para falar diretamente ao nosso coração, muito mais nós precisamos estar como sentinelas, para então receber da parte do Senhor aquilo que diretamente Ele deseja falar ao seu povo nesses dias, e especificamente no nosso contexto, ao nosso coração. Então, vamos orar juntos e pedir ao Senhor. Pai, nós estamos felizes por podermos nos achegar aqui e nos assentarmos aos Teus pés. Obrigado, Senhor, porque somos Teu rebanho. Tu és o nosso pastor, nosso amado, bom pastor. E nós agora nos apresentamos a Ti, apresentamos Tua palavra e suplicamos que o Senhor nos auxilie. Senhor, nossa súplica é que o Senhor peleje fortemente contra todo tipo de cansaço, contra todo tipo de distração, contra todo tipo de incredulidade, contra qualquer inimigo que se levante contra o conhecimento de Deus. Tem misericórdia, Senhor. Por outro lado, nós suplicamos que por Teu Espírito, o Senhor gere no coração destes sentinelas que estão aqui nessa noite maior fome e sede, Senhor. Maior desejo de Te ouvir. Maior desejo de receber da Tua parte aquela provisão bendita, aquele maná da Tua palavra. Nos ajuda para que essa seja a postura que o Senhor encontre no coração daqueles que estão assentados aqui aos Teus pés, prontos a ouvir a Tua voz. Nós Te suplicamos, Senhor, tem misericórdia de nós, avança em nós, avança nos nossos corações, nos dá a Tua palavra, nós queremos Te ouvir. Apresentamos nossas vidas, assim, com uma bendita e sublime expectativa, não por nós, mas por Ti. Porque Tu tens riquezas insondáveis. Tua palavra é infinitamente poderosa. E Tu podes fazer conosco aquilo que lhe apraz. Então queremos nos expor, definitivamente abertos à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então os versos de 1 a 18, aí do capítulo 1 de João. Irmão, preste atenção nesses versos, concentre sua atenção e vamos pedir ao Senhor então que faça conosco o que acabamos de suplicar a Ele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aleluia, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu glorioso nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Amém. Graças ao Senhor. Nós temos então iniciado esse bendito Evangelho. E meus irmãos, antes de nós colocarmos qualquer coisa, eu gostaria de reforçar para você e para mim que diante de nós temos um dos registros mais sublimes de toda a palavra, se é que nós podemos dizer assim. Porque a palavra é a palavra, sublime, grandiosa. Mas sem dúvida, nós temos diante de nós um registro magnífico, glorioso, e que haja nos nossos corações a devida atenção, o devido respeito à palavra do Senhor, a devida reverência ao receber a palavra do Senhor. Porque se o Senhor não nos encontrar nessa atitude, então nós teremos pouco a receber. Nós iremos ser aqueles maus recebedores, aqueles que recebem como alguém que é convidado para um jantar, para um banquete, mas que vai muito bem alimentado. Então ele senta e todas aquelas comidas maravilhosas vão sendo apresentadas, mas ele está satisfeito. Então, para algumas daquelas comidas magníficas, ele olha com um certo fastio. Compreende, irmão? E ele não tem apetite para aquelas comidas tão magníficas, porque de alguma maneira e por alguma razão, ele se encontra satisfeito, por assim dizer. Mas que o Senhor encontre aqui aqueles que foram convidados para um banquete e que se encontram em grande fome. São como mendigos, que estão em grande fome, em grande necessidade.
E por assim dizer, eles realmente dão um valor absolutamente total àquelas comidas que estão sendo apresentadas. E ele realmente come com todo o entusiasmo, ele recebe com toda a gratidão, ele se dispõe com toda a atenção, todos os sentidos, o seu paladar, o seu olfato, todos os seus sentidos, a sua visão, eles estão realmente voltados para aquele alimento, porque aquela é a refeição mais especial que ele poderia ter. Então, se o Senhor não nos encontrar nessa condição, meus irmãos, se a igreja ela não estiver preparada e compreendendo que nós estamos em um grande deserto, e que o Senhor tem para nós uma mesa, uma bendita mesa, Ele é para nós uma bendita mesa de provisão, e nós estamos em um deserto. E então nós ouvimos lá no nosso íntimo aquela recomendação do qual Boaz foi um porta-voz para Ruth, mas apenas tipológico, embora real, de fato, literal, mas apenas tipológico. Aquele porta-voz que olha para Ruth e diz: não vás colher em outro campo. Não vás colher em outro campo. Será que nós temos então achegado ao bendito campo de Boaz, assim como Ruth chegou em grande necessidade, sem marido, sem provisão, precisando trabalhar e respigar, para que então tivesse provisão para ela e para sua sogra? Então, será que o Senhor pode encontrar aqui pessoas anelantes, não só por comerem a provisão que o Senhor tem para você, irmão, nessa noite, mas também a provisão que Ele tem para nós como Assembleia, e a bendita capacidade que Ele confere a cada um de nós de alimentar outros. Que privilégio, irmão, que privilégio. Agora, se nós formos aquelas vacas gordas, que estão absolutamente satisfeitas e realmente comendo em outro campo e buscando outros recursos, então haverá pouca necessidade e um grande banquete será desperdiçado. Que o Senhor nos encontre desejosos de receber provisão bendita nessa noite. As palavras, por assim dizer, dessa introdução, porque é isso que esses 18 primeiros versos são de todo o Evangelho. Eles são um prólogo, uma introdução, que então vai dar para nós nuances dessa apresentação bendita, carga de João, a respeito do Senhor Jesus, do seu querido Senhor e Mestre. Porque o que João vai fazer nada mais é do que, pelo Espírito, buscar aquelas grandes realidades eternas, magníficas, majestosas, buscar essas realidades incompreensíveis para o homem natural e uni-las àquele Senhor e Mestre bendito, identificar aquele que é Deus eterno com o seu amado Mestre e Senhor, o Senhor Jesus. O que João vai fazer em todo o seu evangelho é exatamente isso, irmão. E qual, então, o que nós podemos fazer diante de palavras como essa? Nós podemos contemplar, nós podemos nos assombrar e nós podemos dobrar os nossos joelhos. O que mais nós podemos fazer? Tem palavras e tem frases, sentenças aqui que são
tremendas, irmão. Eu queria ler para você a frase de um irmão do século XVIII, iniciozinho do século XIX, um grande irmão, um querido pastor nos seus cuidados com os irmãos, mas um grande erudito da palavra, o nosso irmão Alexander McLaren. Tem uma frase dele sobre esses 18 versos de João, que foram escritas então quando ele se dedicava a esses estudos. E veja o que esse irmão pôde dizer, e se nós fôssemos reunir impressões de grandes homens de Deus ao estudarem esse texto, nós ouvimos, por exemplo, quando foi feita a primeira mensagem introdutória do Evangelho de João, que aquele grande servo de Deus da Índia, Bhakti Singh, ele se deparou com o Evangelho de João e passou a ler o Evangelho e passou toda a madrugada lendo, não viu o dia amanhecer. E então foi cativado por aquelas palavras então do Evangelho de João, o livro, depois da Bíblia, mais lido do planeta. Um bendito registro. Agora, veja a frase de nosso irmão. Ele viveu no século XVIII, então ele diz assim: 18 séculos apenas explicitam um pouco do significado destes 18 versículos. O céu não os esgotará. 18 séculos apenas clareiam um pouco da grandeza desses 18 versículos. O céu não os esgotará. É dessa maneira que os grandes homens que amam a palavra se colocam diante desta palavra e, por assim dizer, desses 18 versículos. Por quê? O que nós temos aí? Nós temos uma tremenda exposição de cristologia. Quem é o Senhor Jesus Cristo? Quem Ele é? Ele já foi apresentado por Mateus como aquele bendito rei, segundo o coração de Deus. Já foi apresentado por Marcos como aquele servo de todos. Já foi apresentado por Lucas como homem perfeito, sacerdote perfeito. Mas agora, este evangelho vai nos mostrar que este homem ao meu lado é Deus. Ele não é apenas esse magnífico homem, conforme descrito por Mateus, Marcos e Lucas. Ele é Deus. E então, esses primeiros versos, eles são introdutórios e eles vão trazer para nós, eu queria que você considerasse 3 aspectos, apenas aqui introdutórios. Então veja, primeiro, eles vão falar sobre as profundezas eternas da divindade. Então esse é um primeiro aspecto, irmão. Quando nós começamos a ler no princípio, era o verbo, a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Que palavras benditas são essas? Se nós pudermos, de alguma forma, mergulhar, mesmo que na superfície dessas palavras, então o Senhor ganhará muito nos nossos corações. Mas, como nós estamos tratando de coisas profundas e eternas da divindade, então se você e eu, nós não aprendermos a contemplar e a meditar, irmão, não haverá ganho. Você vai embora nessa noite achando que foi uma mensagem muito teológica, compreende? Você vai embora nessa noite achando que essas coisas, elas não têm muita aplicação. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, porque nós precisamos contemplar e meditar. Você precisa ler, reler, repetir para a sua alma e repetir para a sua alma e pedir ao Senhor, Senhor, abre um pouco mais dos olhos do meu coração. E me ajuda a ver quem Tu és. E me ajuda a compreender mais do que eu acho que compreendo. Porque
Eu compreendo tão pouco e as pequenas coisas na minha vida que se levantam são como moedas, mas que se forem colocadas bem próximo dos teus olhos, te impedem de ver o sol. Compreende, irmão? Por maior que o sol seja e por menor que a moeda seja, se ela se levantar tão próxima dos seus olhos, ela te impede de ver o sol. Agora, que o Senhor nos ajude a remover essas moedas, com clamor, súplica, joelhos dobrados e um desejo de contemplar e de meditar. Do contrário, nada acontecerá. Então, primeiro, o que João está fazendo nesses 18 versos, ele está falando das profundezas eternas da divindade. Segundo, ele vai reunir toda a história do homem no tempo. Toda a história do homem no tempo, ele vai reunir isso e vai dizer com palavras bem simples que o resumo disso é uma batalha, uma guerra entre a luz e as trevas. Ele vai tomar toda a história do homem, desde o princípio da criação até os dias de João Batista e vai dizer toda essa história, todo o tempo da história humana se resume em uma guerra entre a luz e as trevas, mas as trevas não prevaleceram contra a luz. Compreende, irmão? Então esse é o segundo aspecto e essa é a segunda abordagem que João faz aqui. E há ainda uma terceira abordagem. Ele culmina, finaliza, depois de abordar então esse tempo, ele começa fora do tempo, nos desafia, nos encoraja a olharmos para fora do tempo, a eternidade. Então ele volta para o tempo, a história humana, e então ele culmina com a apresentação do Verbo encarnado. E então essa luz é apresentada, esse nome bendito, esse verbo é atrelado a um nome. Então o verbo é identificado como encarnado. E quem é ele? Jesus Cristo, o nosso Senhor. E então João vai fazer essa apresentação e vai dizer, ele é a única plena manifestação de Deus. Ele é a única expressão de graça e verdade. Ele não se apresentou em juízo, embora ele pudesse, mas ele se apresentou em graça e verdade. Que maravilhoso, irmão. E então João vai tomar todos esses aspectos gloriosos, reunir isso nesse prólogo, nessa introdução e por todo o Evangelho discorrer a respeito desse que é divino e que então nós podemos contemplar algo das eternas grandezas da divindade. De que maneira que isso seria possível, irmão? Ninguém jamais viu a Deus. Agora, esse Deus que ninguém jamais viu, ele é exatamente igual, distinto pessoalmente, mas essencialmente igual a este bendito Verbo encarnado, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que maravilhoso, irmão. E então, seguindo, eu gostaria de pensar um texto do Velho Testamento, uma revelação de Deus também, porque nos ajuda com relação a essa atitude tão necessária diante desta bendita apresentação do nosso Senhor. Então vamos a Êxodo capítulo 3, para que o Senhor nos fale algo através de uma apresentação feita a Moisés. Êxodo capítulo 3. O que nós temos aí, irmão? Nós temos a revelação de Deus a Moisés. Você conhece o texto. Essa revelação é uma revelação em misericórdia, em um contexto de escravidão. Não esqueça isso. Uma revelação de Deus em misericórdia, em um contexto de escravidão. E então, você tem a descrição aí do
do Moisés, desde o início do capítulo 3. E então, essa apresentação, essa manifestação de Deus é através de uma sarça ardente. Algo muito comum naquela região. Só que o que chamou a atenção de Moisés é que essa sarça, porque os arbustos, as sarças, naquele deserto de temperaturas escaldantes, aqueles arbustos oleosos entrarem em combustão era algo muito comum. Mas só que essa sarça chamou a atenção de Moisés. Por quê? Porque ela ardia e não se consumia. Então, a atenção de Moisés foi chamada e Moisés se aproxima dessa sarça, porque a sarça ardia e não se consumia. E o Senhor fala com Moisés do meio dessa chama de fogo. Uma apresentação, irmão, o fogo tem relação com algo que está sendo mostrado, uma manifestação de luz, compreende? Então, eu estou só tomando uma cena que tem semelhança tipológica ao que está acontecendo lá em João. Porque o que está acontecendo em João é que o Senhor também está falando do meio da sua luz inextinguível. O bendito Filho, Verbo encarnado. Compreende, irmão? E aquele bendito Verbo, ele não se consome em nenhuma... nada pelo qual ele atravessou nessa terra, sofrimentos, desprezo, rejeição, tudo que o Senhor enfrentou veio para o que era seu, os seus não o receberam, nada disso interferia na sua vida santa, plena, digna, majestosa, absolutamente consagrada a Deus, o seu Pai. Compreende, irmão? Uma sarça luminosa, que não se consumia, resistente, prevalecendo contra as trevas. Agora, então, o verso que eu queria destacar para você é o verso 5, porque ele fala de uma atitude conveniente diante dessa luz. Então, se você e eu temos sido expostos a essa sarça bendita, a essa luz do mundo que não se apaga, pelo contrário, brilha, e na sua vida, e na minha, e na nossa experiência, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Na medida em que nós respondemos a essa luz, ela brilha mais e mais. Na medida em que nós respondemos a essa luz, ela brilha mais intensamente. E a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até aquele dia tão próximo, em que ele rasgará os céus com todo o seu esplendor, toda a sua glória, novamente essa bendita sarça de Deus, que arde sem se consumir. E então, o verso 5 diz assim, Deus começa a falar com Moisés a respeito dos propósitos dele. E então o verso 5 diz assim, Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Irmão, quando o Senhor então fala a Moisés, nós temos aquela santidade bendita expressa através do fogo. Nós temos sido expostos à palavra de Deus, nós não podemos perder essa característica de santidade da palavra que confronta as nossas vidas e que faz um apelo constante, tira as sandálias dos pés. Cada vez que nós nos reunimos, a palavra de Deus é pregada e ela faz um apelo a você. Reverência e santidade são devidas ao Senhor. Tira as sandálias dos seus pés. Compreende, irmão? Se isso não acontecer, então não estaremos adequados ao ambiente da habitação, da revelação, da manifestação de Deus mesmo. Porque é isso que estava acontecendo lá. E porque Deus estava lá em santidade, então Deus diz para ele, para se aproximar, tira as sandálias.
Porque esse ambiente, esse lugar é santo. E nós sabemos que não estamos falando de um lugar geográfico, irmão. Nós estamos falando de um lugar espiritual. Não confunda as coisas. Não ache que esse lugar é aqui, onde nós estamos agora. Mas esse lugar é a presença do Senhor. E que seja esse lugar que nós estamos agora. Porque o Senhor se faz presente. E então o que Ele deseja? Que você e eu, nós tiremos das nossas vidas o que representa sandálias nos pés. Compreende, irmão? O que tem representado sandálias nos pés? Quando nós nos assentamos aqui para ouvir a palavra. E então a palavra é falada, no princípio era o verbo. Então, nessa simples frase, ele está falando da eternidade do Senhor Jesus. Ele está falando, esse homem que está aqui do meu lado, ele é eterno. Para conhecer um pouco dele, nós precisamos de graça e olhos para olhar para além do tempo. Porque ele não tem princípio de dias, nem fim de existência. Ele tem um nascimento como homem, mas como ele é em essência, ele é eterno. Compreende, meu irmão? Então, quando essa palavra é falada, então o que o Senhor espera? Ele espera uma atitude contemplativa. Foi o que Moisés fez, irmão. A palavra não diz, mas eu tenho a impressão que talvez Moisés tenha se prostrado. Por quê? Porque o Senhor espera uma atitude. Toda a atenção de Moisés está voltada para aquela sarça. É Deus que está falando, é o Deus Santo que está falando. Eu não posso estar desatento. Nós não podemos nos confundir, irmão. Quantos de nós aqui passaram pela escola e tiveram muitos momentos que o professor precisou falar, presta atenção aqui, não conversa paralelo, não fica desatento. Agora, será que diante do Deus da glória, essa é a atitude que precisa? Um irmão chamando a atenção do outro? Será que Moisés precisava de alguém falar para ele, Moisés, presta atenção ali na sarça? Não precisava, irmão. Por quê? Porque o coração de Moisés estava tão cheio por aquela voz e aquela presença, que ele se voltou completamente em contemplação. Mais do que isso, ele se voltou em devoção, ele se prostrou e se apresentou diante daquela bendita presença sem as sandálias nos pés. Que o Senhor nos ajude a compreender o que é necessário para nos aproximarmos. Reverência e santidade são sempre devidas. Nós somos irreverentes porque nossas vidas não têm a santidade devida ainda. Então, por causa disso, nós tendemos a ser desatentos com aquele que nos fala. Compreende, irmão? Agora, a casa de Deus é o lugar da sua habitação, da sua santidade. Então, se nós estamos atentos àquele que fala, ele é o mesmo que habita. E por isso, ele sem dúvida nenhuma, irmão, sem dúvida nenhuma, ele vai impactar os corações daqueles que ouvem. Então que o Senhor nos ajude a compreender o quão necessário é tirar as sandálias dos pés, cada reunião que nos apresentamos aqui. O que significa essas sandálias? Significa tudo aquilo que na nossa vida é irreverente. Significa tudo que na nossa vida não tem sido santificado, por melhor que seja. Pode ser suas boas intenções, pode ser sua boa mente, pode ser seus bons propósitos. Se não passarem pela cruz, que é um instrumento de santificação de Deus, se não passarem pelo altar, não podem, então, nos tornar adequados. Me entenda bem, o Senhor já nos tornou adequados, mas eu estou falando de uma atitude de santificação devida ao que fala. Compreende, irmão? Então, que o Senhor nos ajude, para que essa seja a atitude daqueles que querem se aproximar,
Se você quiser ficar distante, irmão, você poderá ficar como quiser. Mas se você quiser se aproximar, então nós precisamos compreender que as sandálias precisam ser tiradas. E então, para nos aproximarmos, para compreendermos o que Deus está falando e mais, para participarmos desses propósitos benditos do Senhor. Porque ele nos está falando a respeito da eternidade do seu Filho. Por que isso? Isso me parece tão conceitual. Por que eu preciso ouvir isso? Mas, irmão, não tem nada de conceitual e tem tudo de espiritual. Que o Senhor nos ajude nessa aproximação bendita, para compreender e para participar dessas grandes verdades. Numa ocasião, há anos atrás, o Senhor trouxe um irmão aqui em São Lourenço do Chile, que não é o irmão Rodrigo, que compartilhou uma palavra conosco numa conferência, o irmão Gonçalo Sepúlveda. E ele basicamente usou o Salmo 73. Falou sobre o Salmo 73. E abra comigo, por favor, no Salmo 73, que eu quero destacar um verso ali. O Salmo 73, o irmão tomou o Salmo com muita graça. E o Salmo, ele pode ser dividido por um grande, irmão, ponto de virada, vamos chamar assim. Porque nos primeiros capítulos nós temos alguém que está muito cheio de dúvidas, de questionamentos e até com uma atitude inadequada diante do seu Senhor. Muitas perguntas, muitos questionamentos. Depois você leia o Salmo. Eu quero só destacar o ponto de virada. E até que nós chegamos ao verso 17. E o verso 17 é um ponto de virada. A partir do verso 17, muda absolutamente o coração do salmista. E o que diz o verso 17? Até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei no santuário de Deus. Irmão, há uma grande diferença, preste atenção aqui. Há uma grande diferença entre aqueles que entraram no santuário de Deus e aqueles que não entraram no santuário de Deus. Há uma grande diferença entre cristãos espirituais e cristãos carnais. Há uma grande diferença entre os que entraram no santuário de Deus e os que não entraram. Eles, quando então essa expressão foi cunhada aqui pelo salmista, ela poderia muito bem ser aplicada àquela cena de Moisés. Porque o que acontece com Moisés? Moisés estava meio perdido lá, pastoreando as ovelhas do sogro dele. Ele tinha matado um egípcio e achado que a salvação do seu povo ia ocorrer pelas próprias mãos dele. Então ele teve que fugir para o deserto e estava lá há 40 anos. Então o que acontece? O Senhor conduz Moisés para que ele entre no santuário. Quando Moisés entra no santuário, a vida dele mudou para sempre. Você já entrou no santuário de Deus, irmão, na sua experiência. Você tem pontos de virada na sua vida, irmão. Você tem momentos, crises, orquestradas pela soberania bendita do Senhor para nos levar a um avanço nas nossas vidas. Porque senão nós permanecemos como estamos. Nós gostamos de permanecer, muitas vezes, numa situação de infantilidade, de imaturidade, numa situação de carnalidade, mas o nosso Pai não permite, porque Ele não deseja ter filhos, crianças. Aberrações, 5, 10, 15, 20 anos, e a idade espiritual é de criancinhas
no Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos faça entrar no santuário. E o que está acontecendo com João, irmão? João está dentro do santuário de Deus, apresentando para nós o bendito Filho de Deus, na sua singularidade, na sua beleza, na sua glória. E então, agora nós podemos considerar os primeiros 5 versos de João, os versos de 1 a 5. E então observarmos algumas notas, algumas sentenças importantes. Vamos lá. Antes, um destaque que eu gostaria de fazer. Essa porção, os versos de 1 a 18, eles contêm 2 citações a respeito de João Batista. Os versos de 6 a 8 são a primeira citação e o verso 15 é uma nova citação. Se você ler os 18 versos, entre aspas, tirando os versos de 6 a 8 e o verso 15, você vai ter um fluxo completo, então, daquilo que está no coração de João, o evangelista. Ele faz 2 menções a respeito de João, identificando, ligando João com aquela luz que o Senhor Jesus é. E então, depois, ele faz uma outra ligação, abordando o que João falou a respeito daquele que existia antes de que ele existisse. Agora, se você na sua casa fizer o exercício de tirar essas 2 porções, você vai ler, é uma boa sugestão para uma melhor compreensão do fluxo completo daquilo que está no coração de João pelo Espírito. Não é que nós não vamos abordar aquilo que João Batista foi no início, então, como precursor nesse ministério, João faz menção disso. Mas para sua melhor compreensão desses 18 versos, é uma boa sugestão. E então, os versos de 1 a 5 agora. A primeira coisa que João vai fazer, irmão, é nos transportar para fora do tempo e para fora da criação. Você vê como nós precisamos de graça, de suporte do Espírito Santo. Como que isso é possível para criaturas como nós? Como que o homem natural faz isso, irmão? Impossível. Impossível. Agora, nós fomos encontrados pelo Senhor, nossos olhos foram abertos. Então, pelo Espírito, nós podemos, com a ajuda do Espírito Santo, sermos transportados, porque é isso que João está fazendo. Ele está nos convidando e nos transportando para fora do tempo, para a eternidade passada, digamos assim. Ele faz esse convite. Olhemos para a eternidade passada. Se é que essa expressão pode ser, ela é apenas didática, porque não existe eternidade passada. Eternidade é eternidade. Mas para a nossa compreensão, pensemos, porque ele está nos convidando, quando ele diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele está fazendo um convite. Olhemos para fora do tempo, tire os seus olhos do tempo. Tudo que você conhece teve um início, teve um marco dentro do tempo, inclusive você. É por isso que nós temos muita dificuldade de compreender algo que está fora do tempo. Mas o convite é esse. E pelo Espírito nós precisamos aprender a meditar nessas coisas. Por quê? Por causa da grandeza e da importância disso. Ele vai desvendar para nós algo das profundezas, das grandezas eternas da divindade, quando ninguém existia, somente Deus. Não havia nada criado, não havia nada que tivesse existência além de Deus. E mais, Deus não tinha nenhuma necessidade de criar nada, porque Ele é perfeito, completo, autossuficiente em si mesmo, alegre, satisfeito. Nós é que temos necessidade de falar, de manifestar, de revelar as coisas, alguns até demais.
Por causa do pecado, muito mais ainda. Mas Deus, perfeito em si mesmo, não tinha nenhuma necessidade de revelar-se. Mas ele decidiu, encontrando motivação exclusivamente dentro dele. Ele decidiu revelar-se. E para revelar-se, então ele decidiu criar todas as coisas. Compreende, irmão? Mas antes do ato e da decisão criadora, no princípio, era o verbo. E nós sabemos que João toma essa palavra, verbo ou palavra, essa expressão, para então personificar aquela ideia grega de uma força criadora, impessoal, que governa o universo. Então, essa expressão era usada pelos filósofos, mas Deus usa então os seus instrumentos para que essa expressão fosse pensada e ela fosse então identificadora de um homem, do qual o nome é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então é isso que João está fazendo. Então ele olha para esse tempo. Quando tudo veio a existir, ele já estava lá. Compreende, irmão? Quando todas as coisas foram criadas, ele já era. Quando ninguém conhecia absolutamente nada, Deus, no seu Filho, viviam em perfeita, satisfeita e alegre comunhão. E então nós precisamos contemplar essas coisas de joelhos dobrados, para que isso encha o seu coração e o meu de gratidão, porque Deus decidiu se apresentar, se mostrar para você e para mim, irmão. Que privilégio é esse? Será que nós temos a devida gratidão a isso? Você já orou ao Senhor agradecendo por isso? Senhor, muitíssimo obrigado. Porque o Senhor decidiu, por seu coração amoroso, revelar-se a alguém como eu, tão cheio de complicações, Senhor, tão desatento, mas não tinha motivos em mim, Senhor. Eu não consigo encontrar motivos em mim, e nem em nada, mas o Senhor decidiu se revelar. E então você vê a importância e a necessidade das sentinelas, que estão tão atentas a essa palavra. Então, por isso, tem corações tão grandiosamente gratos. Tão grandiosamente felizes. Por que nós somos tão deprimidos, irmão? Porque nós somos um povo tão triste, tão cansado. Por quê? Porque nós não temos contemplado a beleza, a grandeza, o amor dessas verdades. Compreende, irmão? Se os nossos olhos forem abertos para isso, se dissipa todo medo, se dissipa toda depressão. Por quê? Porque o Senhor enche o nosso coração de alegria e de significado. Quem somos nós? Nós não somos nada. Mas Ele decidiu nos amar. Graças ao Senhor. Que maravilhosa revelação. Então João te convida a olhar para essa eternidade, porque isso implica necessariamente em existência eterna. Guarda isso, irmão. Porque isso está ligado a essa pessoa bendita, o nosso Salvador. Então, o que João está fazendo? Primeiro, 3 frases no primeiro verbo, no primeiro verso. Primeira frase, o verbo como eterno. O Senhor Jesus é eterno. Esse verbo é esse homem revelado, manifestado, que se fez carne, mas que já existia por toda a eternidade. Então os nossos olhos podem contemplar isso. Nós somos criaturas criadas de modo a poderem contemplar isso.
Irmão, o Senhor criou tantas coisas. O Senhor criou coisas inanimadas. O Senhor criou coisas, tantas coisas que não têm consciência, inteligência, capacidade de contemplar essa bendita fonte. Mas você pode, e eu posso. Que honra, que privilégio. Nós termos a oportunidade de contemplar. Nós colocamos os olhos em tanta coisa, irmão. Nós permitimos que os nossos olhos olhem para tanta coisa. Os nossos olhos se sentem atraídos por tanta coisa. Mas quantas vezes os teus olhos foram atraídos por esses versos? Quantas vezes nós fomos atraídos, desafiados a meditar? Então, primeiro, o verbo eterno. No princípio era o verbo. Nós sabemos que esse princípio aqui não é o princípio da criação, irmão. É o princípio dentro da eternidade. É o princípio para que nós possamos entender que Deus já era. Desde quando nós pudemos ter consciência, Ele já era muito antes de tudo isso. No princípio era o verbo. Então, isso aponta para a eternidade de Jesus. Ele é eterno. Deixa eu dizer uma coisa para você. O conceito de eternidade é um conceito muito considerado, vamos dizer assim, na Bíblia, irmão. Você tem muitas orações, por exemplo, de homens de Deus que, por contemplação, veja a importância disso, por contemplação, por intuição, eles foram despertados a se referirem a Deus como aquele que é bendito. Depois você procura na sua chave bíblica, a palavra eternidade, você vai ver muitos homens de Deus orando. Você vai ver Davi, Ezequiel, Daniel, muitos salmistas orando assim: Deus bendito de eternidade a eternidade. Como que eles tiveram esse conceito, irmão? Porque você se lembra que não somente nesses textos, mas há uma citação ainda bendita em Eclesiastes 3:11. Esse texto eu queria que você abrisse. É um texto conhecido dos irmãos, mas abra comigo em Eclesiastes 3:11. E veja o que diz aí. Eclesiastes 3:11. Diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Que maravilhoso. Tudo fez Deus formoso no devido tempo. Também, presta atenção nessa frase, irmão, também pôs a eternidade no coração do homem. Até aqui. Então esse conceito de eternidade foi depositado no seu coração e no meu, para que de alguma forma nós compreendêssemos que o nosso Deus é eterno e que a relação que nós temos com Ele, se cremos nele, é para a vida eterna. Como compreender isso? Senão pela misericórdia do Deus formoso que colocou a eternidade no coração do homem. Que maravilhoso, irmão. No seu coração foi plantada a eternidade. Por isso que todo homem que vive exclusivamente para si, que não conhece o Deus eterno, ele vive uma vida sem propósito, irmão. Ele vive uma vida sem desejo, sem esperança, compreende? Agora, Deus pôs no seu coração a eternidade. Que maravilhoso. E o que nós estamos vendo agora? No princípio era o verbo. Então, o que João está apresentando para nós? A eternidade do verbo. Mas a segunda frase, ele diz assim: e o verbo estava com Deus. Então,
na primeira frase, ele está falando, ele é eterno, ele é pré-existente. Ele existe desde a eternidade. Na segunda frase, ele está dizendo, o Verbo estava com Deus. E ele está dizendo para nós, há uma pessoa em comunhão com Deus, coexistindo em comunhão com Deus. E esse é um outro conceito tremendo. Ele existe com Deus. Ele é Deus de Deus. Ele é segunda pessoa, ele é distinto na sua pessoa, mas ele é unido na sua essência. Que maravilhoso, irmão. Porque há uma pessoa em comunhão com Deus, que também é pessoa. E a terceira frase, e o Verbo era Deus. E o que ele está dizendo agora? Ele está dizendo não somente que ele é eterno, não somente que ele é pessoa em comunhão com a pessoa de Deus o Pai. Ele está dizendo também que este Verbo é divino na sua natureza. O Verbo era Deus. Agora, aqui, irmão, seria importante nos lembrarmos de uma frase de um homem de Deus do passado, um grande pensador da história da igreja, Agostinho. Agostinho tem uma frase impressionante sobre as pessoas da Trindade. Então, para aqueles que gostam de anotar, anota essa frase para a sua meditação, irmão. Olha o que ele diz. Ele diz assim, as pessoas da Trindade distinguem-se sem se separar e unem-se sem se absorver. As pessoas da Trindade, isso você precisa levar para casa e pensar uns 2 anos. As pessoas da Trindade distinguem-se sem se separar e unem-se sem se absorver. O Pai se une ao Filho e um não absorve o outro. O Pai se distingue, o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, sem se separar. Que mistério, irmão. Que bendito e profundo e grandioso mistério. É isso que está sendo apresentado em João 1:1. As pessoas benditas da Trindade, distintas. O Filho é o Verbo e o Pai é o Pai. Eles distinguem-se sem se separar. Mas eles também se unem. O Verbo estava com Deus. Eles se unem sem se absorver. Que maravilhoso. Por isso, nós cremos em um Deus triuno. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Então, que o Senhor nos faça compreender isso um pouco mais. João faz, pelo Espírito, uma bendita distinção pessoal em unidade de essência. Mais uma frase para você levar para casa e meditar. Irmão, nós vamos falar muitas coisas assim nessa noite. E é por isso que no início, então eu falei o que falei para você. Nós precisamos de uma atitude de tirar as sandálias diante de frases como essa. Porque do contrário, nós não vamos compreender. Não vamos compreender. João está fazendo distinção pessoal e unidade de essência. Que coisa grandiosa. E então nós nos lembramos dessa frase de Agostinho e leva essa frase para a sua casa. Ele vai agora identificar nos 18 versículos, precisamente no verso 14, ele vai unir esse verbo que é eterno, que é divino, que é pessoal, que é revelador. Ele vai unir esse verbo à pessoa do Senhor Jesus. Então o que ele vai dizer? O verbo se fez carne. Habitou entre nós. Nós vimos. Ninguém contou para nós. Nós vimos a sua glória. É a glória única, do único do Pai. E ele é o meu mestre e o meu Senhor. Esse homem,
ao meu lado é Deus. Que maravilhoso, irmão. E então, João vai seguir, concluindo que eu queria fazer mais 2 sugestões para você sobre o verbo, porque ele vai dizer, esse verbo é pessoal, ele é pessoa, ele não é força que governa o universo, ele não é poder que criou todas as coisas, ele é pessoa, ele é pessoa. Mais do que isso, ele é pessoa divina. Mais do que isso, ele é pessoa reveladora. Tudo que pode ser visto, conhecido, apalpado, manifestado a respeito de Deus, só pode ser visto nele. É isso que João vai dizer. É por isso que o autor dos Hebreus vai dizer assim, no princípio nos falou Deus de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos fala no Filho, e somente no Filho. Tudo foi paliativo, tudo foi sombra, apontava para ele, instrutivo, precioso, mas agora se revelou aquela manifestação plena, exata do ser de Deus, o nosso amado Salvador. Irmão, você tem anelo, você tem expectativa do dia que nós vamos olhar para essa face? Você tem expectativa daquele dia que nós vamos contemplar esse homem, que não é nenhum ser angelical, é um homem. É um homem como você e como eu, um homem real, um homem que tem alma como a sua alma, que tem pensamentos, sentimentos, vontade. Um homem como nós, porém, sem pecado. Porém, levando nas mãos e nos pés e no seu lado as marcas, porque ele não apenas é pessoal, ele não apenas é divino, ele não apenas é revelador, ele não apenas é relacional, mas ele também é redentor. Esse verbo, ele é pessoal, ele é divino, ele é eterno, ele é relacional, mas ele é também redentor. E nós teremos o privilégio de colocarmos os nossos olhos nele e contemplarmos a sua beleza única, que naturalmente falando, segundo os homens, não tinha beleza nenhuma que pudesse atraí-los. Mas para nós, o mais formoso de todos os filhos dos homens. Que o Senhor desperte, abra nossos olhos, para que então sejamos esses que contemplam com essa necessidade, com essa avidez, com essa fome. Compreende, meu irmão? E então, vamos seguir um pouco mais. Porque João agora, no verso 2, vai fazer uma transição entre o verso 1 e o verso 3. Porque nós sabemos que agora João vai falar a respeito de um outro princípio, o princípio da criação. Então, o verso 1 vai abordar para nós a eternidade. Olhamos para fora do tempo e para fora da criação. Então, o verso 2 vai fazer transição entre o princípio da eternidade e o princípio da criação. Então, ele diz, ele estava no princípio com Deus. E agora nós sabemos que ele está falando de outro princípio. Agora ele está fazendo transição entre a eternidade e o princípio de todas as coisas que foram criadas. E então, o verso 2 apresenta para nós, ele vai apresentar para nós uma transição informando a atividade do verbo, irmão. A atividade poderosa, a energia criadora do verbo. É isso que nos vai ser apresentado agora no verso 3.
porque há uma obra do verbo. Porque no princípio o verbo estava com Deus, e esse princípio agora é o princípio da criação de todas as coisas. Então, João está fazendo transição e apresentando para nós, olha, este verbo, ele é agente da criação. Esse verbo, ele tem uma obra, e esta obra primeira é a obra da criação. Ele também efetuará uma outra obra, mas não é agora que João vai abordar isso. Agora João vai falar a respeito da obra da criação. E então, o verso 3 vai nos apresentar essa obra, e eu queria, para nós encerrarmos bem rapidamente, sugerir para você 4 observações nesse verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, primeira observação importante que nós temos aí num verso como esse. Primeira coisa importante. Observa o contraste entre o era do verso 1, no princípio era o verbo. Porque esse era aí é um era atemporal, irmão. É um era fora do tempo, ligado à eternidade. Então veja o contraste entre o era, que é atemporal, e essa expressão foi feito. Tudo foi feito no verso 3. Porque esse foi feito nos indica outra coisa. Esse foi feito nos indica o momento dentro do tempo em que todas as coisas foram criadas. O era é atemporal. No princípio era eterno, fora do tempo. E agora tudo foi feito. Então agora há um princípio de existência. Esse é o primeiro contraste que eu gostaria de chamar a sua atenção. Agora, uma outra observação. A expressão por meio dele, irmão. Veja que o Espírito Santo não usou a expressão apenas por ele, mas a expressão é por meio dele, indicando que ele é o agente de toda a criação, ele é a energia criativa de toda a criação, ele é a esfera onde todas as coisas foram criadas. Ele não é um criador apartado da sua criação. A sua criação é absolutamente dependente dele. E aqui nós precisamos da ajuda de Colossenses 1:16. Abra aí para você ver o que o apóstolo Paulo vai falar em Colossenses 1:16. Colossenses 1:16 diz assim: pois nele, não apenas por ele, veja, irmão, é o contraste que estamos fazendo. Não apenas por ele, mas por meio dele. Então Paulo vai dizer, pois nele mesmo, não através dele, não por ele simplesmente como agente poderoso da criação, capaz de criar do nada. Pense nisso, irmão. Nada existia. Então ele poderosamente cria do nada, mas não algo apartado dele, não apenas por seu poder, mas tudo foi criado nele mesmo. Então ele vai dizer assim, pois nele foram criadas todas as coisas, não 90% das coisas, não 99% das coisas, todas as coisas foram criadas nele. E ele diz, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e com o propósito de ser para ele. Que maravilhoso, irmão. E então, essa é a segunda observação que eu gostaria que você considerasse, e Colossenses, então,
pode nos ajudar. O nosso Senhor Jesus é o agente da criação, a pessoa do Filho. Você se lembra de Provérbios 8, texto que também já foi compartilhado, aquele texto sobre a sabedoria com S maiúsculo? Quando todas as coisas foram criadas, então Salomão vai dizer assim: eu estava com ele e era o seu arquiteto. E então, aqui nós temos o Senhor Jesus como agente da criação, enquanto o Pai é a fonte da criação. A esfera onde todas as coisas foram criadas. Terceira observação. Esse verso 3 nos diz mais do que apenas, e me perdoe a palavra apenas, por conta da grandeza dessas observações. Esse verso nos diz mais do que o que já dissemos nessas duas observações. Ele vai dizer também que o verbo, a presença do verbo, ela é necessária para a existência de toda a criação. E aqui nós precisamos de Colossenses 1,17. Não precisa abrir, porque o texto diz assim: ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Porque a criação, nós somos levados por esse verso a não... esse verso nos impede de pensar que esta criação tem relação com qualquer capacidade humana. Mais do que isso, nos impede de pensar que ela pode existir longe do seu Criador. Você vê, irmão, o que acontece com uma vida afastada do Senhor Jesus? A criação é totalmente interdependente do seu Criador, de modo que, se fosse possível tirar o verbo, tudo que você está vendo se desintegraria. Esse é o sentido da palavra subsiste. Ele é o sustentador, o mantenedor, que dá coesão a toda a criação. As coisas não se desintegram, porque foram criadas por meio dele. Que lindo, não é? Que maravilhosa oportunidade que nós temos de contemplar isso. Então, a última observação, para então nós encerrarmos, que eu gostaria que você visse, é a diferença entre o tempo verbal da expressão foram feitas e foi feito, no verso 3. Você tem a expressão todas as coisas foram feitas e está num tempo verbal. Por quê? Porque indica algo. E a primeira expressão, foram feitas, ela indica um ato criativo, irmão, dentro do tempo. Um ato criativo dentro do tempo, uma realização, algo que foi feito. Todas as coisas foram feitas. Agora, olha que contraste maravilhoso, porque a segunda expressão, foi feito, no final do verso, é uma expressão que denota existência contínua de todas as coisas criadas, em dependência daquele que as criou. Não é maravilhoso isso? Todas as coisas foram feitas, aponta para aquele ato inicial criador. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Todas as coisas foram feitas. Agora, tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse foi feito, do final do verso, aponta para uma existência contínua, é um presente contínuo, a respeito da criação de todas as coisas, em total interdependência do Criador. Não é maravilhoso? Que o Senhor encha os nossos corações. Vamos parar por aqui e na quarta-feira nós seguimos ainda com outras preciosidades desse texto. O Senhor siga falando aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, nos prostramos diante da Tua beleza e suplicamos que o Senhor vá devagar conosco e vá mostrando mais e mais de acordo com a nossa capacidade de ver.
Mas não permita que os nossos olhos se fechem, que o nosso coração vire as costas, que o nosso interesse vá embora. Encontra aqui verdadeiras sentinelas, desejosos de tirar as sandálias dos pés e contemplar e participar e se prostrar diante daquele que é santo, 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 eterno, bendito e que tem se revelado a nós. Bendito seja o teu nome, Senhor.